Graça e paz, paz do Senhor, né? Paz de Deus, paz de Cristo, cada um tem uma saudação. Várias pessoas assistem o nosso homilia. Deus te abençoe. Parabéns, aniversariantes, que Deus te dê muitos anos. E você que está sofrendo, precisa de um milagre de Deus, Deus fará um milagre na sua vida, porque Deus é maior do que os problemas. E Deus é o Deus do milagre, Deus é o Deus da cura, o Deus da transformação. E nós confiamos em Deus. E também o Deus do consolo. No final estaremos orando por você. Hoje iremos ler um trecho da Bíblia onde os discípulos de Jesus disputam entre si para saber qual deles era o maior. Imagina, eles diante de Jesus e discutindo qual era o maior. Lê o versículo. Começou uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles seria o maior. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, tomou uma criança e a colocou em pé a seu lado. Então lhes disse: quem recebe essa criança em meu nome está me recebendo, e quem me recebe está recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre vocês for o menor, este será o maior. Lucas 9, 46 a 48. Amém. Os discípulos de Jesus discutiam pelo caminho sobre qual deles era o maior. E Jesus, observando aquilo lá, provavelmente diziam de suas qualidades que destacavam. Cada um tinha uma qualidade. Eu faço tal coisa e vocês não fazem. Algum deles lá provavelmente fazia alguma coisa que os outros não faziam, né? Jesus me chamou para ir com ele em um determinado lugar e não chamou vocês. Jesus sempre chamava Pedro, Tiago e João e não chamava os outros. Poderia também ser um dos motivos deles se acharem melhor. Outro podia dizer: eu sento em um lugar de destaque ao seu lado à mesa. Ou eu sento a um lugar de destaque ou bem próximo de Jesus à mesa. Seria João. Ele poderia falar que seria o melhor do que os outros por causa disso. Eu tenho melhor oratória. Pedro falava muito bem. Então, sempre, todos eles tinham uma qualidade que destacavam um do outro. Ele pensava assim: das nossas qualidades que destacam, eu seria o melhor porque eu faço isso. E assim por diante. Cada um tinha algo a apresentar que eu fazia maior do que os outros. E na nossa vida a gente vai ver isso. É verdade ou não é? Por mais defeito que a gente tem pequeno, sempre tem uma qualidade que a gente tem que destaca, né? Eu tenho um colega que gosta de perguntar assim, brincando: o que eu tenho que você não tem que você admira em mim? Ele faz essa pergunta direto, né? Lógico, eu respondo um trem bem humorado. Mas a gente sempre tem alguma coisa que é mais do que o outro, e o outro tem uma coisa mais do que o outro. E o que nos fazem grandes, né? Perguntamos: como discípulo de Jesus é necessário lutar para ser o maior? É importante lutar para estar no pódio, ter a melhor oratória, a melhor pregação, a maior igreja. Tinha um colega que estava falando: a minha igreja tem um tempo assim, quer dizer, é um orgulho que tinha. Então, será que essa disputa, o ser o maior, é importante para nós cristãos? Então, o nosso tema é a disputa para ser o maior. Vamos falar junto? A disputa para ser o maior. Os padrões de Deus não são nossos, né? O tema é mais ou menos isso aí. Poderia ser até esse tema, né? Eu pensei: os padrões de Deus não são nossos. Posso até mudar. É apenas uma criança. Lê para mim. E disse-lhes: qualquer que receber este menino em meu nome, recebe a mim. Lucas 9, 48a. Um menino, uma criança, ainda mais naquela época, não tinha prestígio. Não poderia ser um religioso respeitado? Quem receber essa criança, não é que ele diz? Qualquer que receber esse menino em meu nome, não é? A mim me recebe. Quer dizer, mas uma criança
Ela não tem poder aquisitivo de comprar, ela não tem uma posição social, mais de parente importante que tem. Por que Jesus quis dizer, trouxe essa criança, pôs ao seu lado? Por quê? Porque a criança é humilde, ela não representa muito. Então, qualquer pessoa que nós recebemos em nome de Jesus, por mais humilde que essa pessoa, nós estamos recebendo a Cristo. Não é a posição social da pessoa. Jesus podia dizer, qualquer recebe um discípulo que é importante, uma posição de destaque na religiosidade. Não, uma criança. Uma criança não vai fazer uma grande homilia, não vai ter um monte de conhecimento da Bíblia. Então, é pela humildade. Nós vamos entender isso no decorrer da nossa pregação, da nossa homilia. Por exemplo, Jesus, para nos salvar, ele, antes de mais nada, ele se tornou uma criança. Ele foi uma criança. E quando ele foi criança, o que Jesus era? Totalmente dependente. Maria pôs ele no colo, né, nasceu lá em Nazaré e foram para o Egito e carregando Jesus. Dependente. Até o Jesus foi tão pequeno assim um dia na vida. E a gente acha que a gente tem que ser grande o tempo todo. Ser o menor na terra, lê para mim. Porque aquele que entre vós todos for o menor, este mesmo será grande. Lucas 9, 48c. Então esse versículo aqui já é continuando a sequência do que foi lido, né? Eu separei um pedacinho para explicar. Jesus inverte a ordem das coisas. O menor será o grande, o maior. A gente olhando assim, parece ser muito difícil entender. Mas a gente vai ver que é fácil entender que o maior, o menor é o maior e o maior é o menor. Jesus inverte as coisas. Né? Quem é o maior? Lê. O maior dentre vós será vosso servo. Mateus 23, 11. Então, o maior, olha aqui, isso lá está em Mateus 11. O maior entre vós será o vosso servo. Olha, qual é o maior de vocês que vocês estavam disputando lá? Ah, é? Então vai ser o servo. Ué, mas como? No mundo, o maior é quem é. No mundo, o maior é quem é servido. Certo? Quem é servido é o maior. Não quer dizer que trabalha menos. Às vezes você tem um chefe lá e você está. Punhado de gente que está sob o comando dele, às vezes ele trabalha até mais do que os outros, mas ele é que dá as ordens, os outros que respondem. É verdade ou não é? Tem cara que chefia dele de livro, o senhor trabalha muito, tudo em cima dele. Mas em compensação, as pessoas que servem, pega o documento para mim, limpa isso aqui, né? Vai tal lugar, compra aquilo, ele que dá as ordens. E ele é o maior. Então, o subordinado é que obedece. Ninguém quer ser o maior para servir. Concorda? Eu quero ser importante não para ser empregado, mas para ter empregados. Mas Jesus inverte a ordem. Extraordinário. Jesus sempre faz assim. Ele sempre inverte a ordem das coisas, porque ele está falando de uma maneira espiritual e não humana, como a gente entende. O maior é o que serve. É como se dissesse, o empregado é mais importante que o patrão. Ou o servo é maior que o Senhor. Ou falar que os filhos, né, eu depois conversando com a pessoa, os filhos são mais importantes que os pais na casa. Sendo que os pais é que têm autoridade. Por que ele diz isso? Porque ele inverte as coisas. Porque na verdade é assim. E ele vai fazer uma maneira prática, usando ele mesmo como exemplo para explicar isso para os discípulos. Agora, até então, os discípulos estavam disputando quem que era o maior. Não era isso? Agora ele vai mostrar para ele como é ser maior na prática. O que Jesus faz? Na cerimônia do lava-pés, Jesus disse aos seus discípulos, após lavar os seus pés, lê para mim. Se eu, o Senhor e o Mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros. Pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Já que vocês conhecem essa verdade, serão felizes se a praticarem. João 13, de 14 a 17.
Jesus deu um exemplo prático. Lavou o pé dos discípulos. O Senhor lavando os pés dos servos. Jesus não era o mestre? Não era o Senhor? E os discípulos não eram subordinados a ele? Ele que lavou o pé dos discípulos. Ele poderia muito bem falar assim: agora vocês vão lavar meus pés. Eu sou o líder de vocês. Ele fez o contrário. Pedro até que não queria que lavasse. Não, mas está errado a ordem. A ordem está errada. Eu que tenho que lavar seus pés. Você que é o superior. Ele falou: não, eu que vou lavar os seus pés. Aquilo que ele falou anteriormente para os discípulos: o maior é que serve. Ele na prática que estava ensinando os discípulos. Pouco tempo antes de ser crucificado. O mestre ou professor lavando os pés dos alunos. E se agirmos assim, seremos felizes. E ele ainda diz assim: e se vocês agirem assim, fazendo favor para as pessoas que são inferiores, você sendo uma posição, você é uma pessoa feliz. A gente acha que a felicidade é estar no topo sendo servido. E Jesus disse: não, a felicidade é você servir, é muito mais, é melhor dar do que receber. Então, quando você faz algum trabalho para ajudar alguém, ou levar uma cesta, ou visitar alguém no hospital, ou um parente na casa dele que está doente, ou alguém que precisa de alguma necessidade, você vai levar uma mensagem de conforto, você é feliz, porque você está servindo alguém que está numa situação inferior a você. Se você vai no orfanato, levar uma mensagem para um velho, ou dar um banho num velho, tem muita gente que faz isso. Ele está numa situação, o quê? Ou num asilo, né? Asilo. Então, aquela pessoa que está ali, está numa situação inferior à sua. Mas você está servindo ele, e você fizer isso, você é feliz. Mas nós queremos o quê? Quais são os nossos planos? Nossos planos é uma boas férias, é um carro bom, um emprego bom, e a gente investe muito nisso. Ganhar mais, aumentar o salário e tudo. E servir, nós vamos fazer muito pouco. Nós procuramos sempre ser o maior. Sempre ter o melhor salário, a melhor posição e tudo. Mas quando Jesus diz assim: não, é o contrário, você tem que servir. Você tem que ajudar a estender a mão. O próprio Jesus diz assim: quando você fizer favor, faça aquele que não pode te retribuir. Esse é favor. Isso é bênção, é ser bênção. Nós somos chamados para ser sal e ser luz da terra. E o mundo vai nos reconhecer, nós como servos de Deus, pelas nossas ações. Não é pelas bênçãos que nós recebemos, e sim quando nós somos bênçãos. Nós estamos invertendo as coisas, nós queremos só bênção, mas não queremos ser bênção. Nós queremos ser o maior, nós não queremos ser o menor. E nós temos que ser o menor. Essa é a lógica, esse é o exemplo prático de Jesus. Pegou a bacia, pôs lá, vem cá, vou lavar o pé de um de vocês. Eu vou ensinar na prática como vocês têm que agir. Lê para mim o quinto versículo. Mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Filipenses 2:7. Jesus, sendo Deus, se tornou um ser humano. Nasceu como criança, humilde. Viveu humildemente. Sendo Senhor e Mestre, tornou-se servo. Se tornou uma pessoa sem reputação humana, riqueza, status e mais. Foi ou não foi? Isaías falava assim: ele era o mais humilde dos humanos, ao qual ninguém olhava para ele e não dava nada por ele. Ele se fez isso sendo humilde. O que ele fez? Ele, para nos servir, para nos salvar, ele o quê? Se diminuiu. Viveu uma vida e morte humilde e humilhante. Jesus se fez o menor, e tudo isso para nos salvar. Aceite Jesus em seu coração e não rejeite este ato de amor. Como Jesus lavou os pés dos discípulos, sendo maior, ele está lá no céu respondendo as nossas orações. Querendo nos salvar para um dia que nós formos encontrarmos com ele. Esse Jesus que se fez. Então a passagem fala assim: e ele se fez um
pouco menor do que os anjos. Você sabe o que é isso? Hoje que eu estava meditando, o que quer dizer um pouco menor do que os anjos? Estava lendo em Salmos, e Salmo fala assim: Senhor, quem é o homem para que o Senhor, né, faça alguma coisa para ele? Ele diz assim: o Senhor fizeste um pouco menor do que os anjos, o homem. E Jesus se tornou homem, se tornou um pouco menor do que os anjos. Se tornou igual a nós sofremos os mesmos sofrimentos que nós passamos. Ele pisou aqui na terra, que é um corpo humano igual nós temos, e sentiu o que é o mundo, a maldade do mundo, o que é a inveja, o que é o ódio. Sentiu do seu corpo aquilo que nós sentimos, ele sentiu. Porque Jesus, quando ressuscitou, ele ressuscitou com um corpo glorificado, mas um corpo humano. O Espírito Santo e Deus Pai não tem esse corpo. Jesus tem esse corpo. Então, ele é um semelhante a nós. Jesus é um semelhante a nós. Nós teremos esse corpo glorificado quando ressuscitarmos, quando ele vier pela segunda vez. Lê para mim a conclusão. As pessoas, em geral, se esforçam, competindo umas com as outras para serem as maiores. Mas os discípulos de Jesus têm que procurar, primeiramente, servir a Deus e a seus irmãos, e de maneira nenhuma participar dessa disputa pelo primeiro lugar. Amém. Eu tenho procurado servir a Deus e ao meu próximo, ou eu tenho procurado ser o maior, passando por cima de todo mundo? Eu conheci uma pessoa que ele passava por cima de todo mundo para conseguir o que ele queria, e ele passava por cima até dele mesmo. Eu sempre penso nessa pessoa. Cara, ele não tinha limite. Ele não respeitava a família dele, ele não respeitava a amizade, e ele não respeitava ele. Ele tinha que fazer uma dieta, ele tinha muito problema de saúde, ele não estava nem isso para isso. E faleceu muito cedo. Então, será que eu estou procurando ser o maior e estou passando por cima até de mim mesmo, das pessoas e de Deus? Não é feliz. A Bíblia diz: quem é feliz é quem faz o contrário. Vamos falar a oração repetida? Soberano Deus, Me dê humildade para servir a Ti, ó Deus, e a meu próximo, e não procurar ser o maior. Em nome de Jesus oro. Amém. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e a revelaste aos pequeninos. Mateus 11, 25. Jesus vai mostrar todos os mistérios do reino. Quer também dar todas as bênçãos, responder todas as orações. Para quem é pequenino, pequeno. Que não procura ser o maior, mas confia nele. Peça a Deus o que você está precisando. Ele diz assim: Pai, obrigado que o Senhor revelou as coisas magníficas para os pequeninos. Não foi para os grandes, é para o nosso. Estava lendo as bem-aventuranças e diz assim: bem-aventurado que se faz humilde. Bem-aventurados que se fazem humilde, aqueles que são pequenos, que se consideram pequenos diante de Deus, não que se acham maior. Essa é a bênção de Deus. E que Deus te dê essa bênção. Responde suas orações, quando nós humilhamos diante de Deus, reconhecemos que precisamos dele, ele responde às nossas orações, e eu tenho certeza. Recebo testemunho todo dia. E de agradecimento a Deus, porque nós nos consideramos pequenos e tem um Deus muito grande que nos ama e responde nossas orações. Ele vai responder as suas orações. Ele vai te salvar. Aceite esse Jesus no seu coração. Ele veio aqui na terra, morreu, ressuscitou, para que você o aceite, para te dar a salvação. E para responder sua oração, então lá no céu, o que você está precisando? É questão de saúde? Problema familiar? Algum parente preso, algum parente doente, algum parente problemático, desempregado?
o que ganha é pouco, algum vício. Quantos problemas nós temos? Quantos problemas nós temos? No nosso culto de oração, a gente sempre tem tanta coisa, a gente fica só falando às vezes de problema. E Deus vai responder a sua oração, porque Ele chama. Amém? Quero orar com você. Senhor Deus, querido Pai, seja qual for o problema que essa pessoa esteja passando, que tenha angustiado seu coração, tem tirado o seu sono, tem tirado sua paz, o Senhor. Faça um milagre nessa vida. Aqueles que têm parente na cadeia, gente. Aqueles que têm parentes, o Senhor, filhos nas drogas, no alcoolismo. O Senhor viciado em jogo, perdendo tudo que tem. Aqueles que estão nos hospitais, Senhor, às vezes desenganado. Aqueles que perderam alguém querido, conforte, Pai. Que o Senhor faça um milagre, Senhor. Aquele que tem problema na área financeira, precisa de um emprego, Pai, ou precisa, ou Senhor, de uma renda maior para pagar suas contas que não está conseguindo. Aquele que está passando um problema com filhos, o Senhor, de relacionamento no seu casamento, ou qualquer problema, Senhor, são tantos. Mas não interessa o tamanho do problema, o Senhor é maior que esse problema. E o Senhor vai fazer um milagre nessa vida. E o Senhor enche os corações de fé, de esperança. Porque o Senhor é o Deus do milagre, o Deus da cura. O Senhor é o Deus da ressurreição, Pai. Nós confiamos em Ti. E te peço e te agradeço em nome do Teu Filho Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Vamos fazer a oração, Pai Nosso, né? E a bênção final. Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois Deus é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. E até a próxima, em nome de Jesus, e Jesus te abençoe. Amém. Amém.